A palavra de Deus diz ali em Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, que responsabilidade que Deus nos coloca, que é viver pela fé, ok? Então hoje nós vamos falar de a fé que supera os limites, amém? Nós vamos falar da fé que supera os limites. Fecha os teus olhos para a gente orar mais um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor por esta noite maravilhosa, por essa noite abençoada, por tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, no nosso meio, e aquilo que o Senhor vai fazer através da Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos corações, o nosso entendimento, para entender aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar nesta noite ao nosso coração, acerca da fé, a fé que supera os limites, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, né, é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que estão vindo, e a prova das coisas que não se vê. Quer dizer, eu não preciso ver para crer, eu preciso crer, e eu crendo, aquilo que eu tenho diante de Deus, né, desejando, né, querendo diante de Deus, aquilo que eu almejo diante de Deus, e que muitas vezes está impossível, ou está no meu alcance limitado, pela fé eu posso alcançar, e pela fé pode ser possível eu alcançar, sim ou não? Amém? Então nós vamos estar falando de fé, fé que supera os limites. Na verdade, nós temos momentos nas nossas vidas, que nós muitas vezes dizemos, será que realmente vai mudar? Será que realmente eu vou conseguir aquilo que eu almejo? Será que realmente o meu marido vai se converter? Será que realmente a minha esposa vai se converter? Será que a minha filha vai se converter? Será que eu vou pagar esta dívida? Será que eu vou realmente ser curado desta enfermidade? Será? E nossa vida está pautado na fé. E nós servimos um Deus que não é limitado naquilo que Ele faz e pode fazer. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez todos os luminares, o Deus que criou tudo aquilo que nós vemos diante dos nossos olhos, nos criou para o louvor da sua glória, o Deus que fez o universo, é o Deus que é poderoso para fazer nas nossas vidas aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que muitas vezes não está ao nosso alcance e está limitado a nós. E quando nós olhamos para Jesus, nós temos que saber e ter certeza que nós servimos um Deus que faz milagre. E de um Deus que faz o impossível acontecer, e um Deus que, nos nossos limites, Ele faz e Ele muda. Sim ou não? Amém? Porque nós podemos ver isso no capítulo João, do versículo 5, não precisa colocar aí, né? Eu só estou dando um começo aqui da palavra, mas quando nós vemos em João 5 que Jesus curou um homem que havia 38 anos, né, enfermo, sofria de uma paralisia. A Bíblia diz nesse capítulo que esse homem estava limitado na sua condição física, e ele estava próximo a um tanque chamado o tanque de Betesda. E ali era um tanque que quando o anjo ia ali, chacoalhava aquela água, movimentava aquela água, todos os enfermos que ali se encontravam, ao entrar naquela água, todos eles eram curados. Mas esse homem não tinha como, porque ele era limitado no seu movimento, ele era limitado na sua capacidade física. Só que um dia Jesus estava passando naquele lugar, e Jesus disse para ele: você quer ser curado? Ele disse: olha, eu não tenho como, porque eu estou aqui há muitos anos com esta enfermidade, e estou aqui esperando
um momento de eu poder entrar naquele tanque, mas a minha condição física não me deixa entrar naquele tanque. Porque todas as vezes que o anjo vem, né, e movimenta esta água, os outros vão antes de mim e chegam antes de mim e são curados, mas eu, na minha limitação, não consigo. E aí Jesus diz assim, olha para ele, e diz assim, você quer ser curado? Você quer ficar são? É lógico que ele diz que sim. Mas veja bem, eu vou fazer uma pergunta a você. Você quer que Deus transforme a sua vida? Você quer que Deus faça aquilo que você está limitado a fazer? Porque, como eu disse, nós servimos um Deus ilimitado, que para Ele não tem limitação alguma. E quando esse homem disse, eu quero, e ao qual Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são, Jesus olhou para ele e disse, então, toma a tua cama, pega a tua cama e vá embora, vá para a tua casa. Amados, eu quero dizer para você que nós verdadeiramente servimos um Deus que é poderoso. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos a palavra, nós vemos que Jesus fez milagres e milagres e milagres e mais milagres. E quando a Bíblia diz que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, verdadeiramente Ele não mudou. E quando nós vemos também ali, em Lucas 8, uma mulher que já havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastara todo o dinheiro com os médicos, não tinha mais como nem gastar, porque já não havia mais dinheiro para ser gasto. E na sua limitação, sofrendo 12 anos, não tendo mais como, né, ir aos médicos, com uma fraqueza, porque havia, na verdade, um fluxo muito grande de sangue saindo do seu corpo, e ela era uma mulher anêmica, provavelmente, fraca, mas é interessante que quando ela ouve que Jesus estava passando ali, a Bíblia diz que ela disse da seguinte forma, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela focou Jesus, ela olhou para o mestre, ela disse, eu vou atrás da minha cura. Eu vou atrás do meu milagre, porque eu sei aonde está o meu milagre, eu sei aonde está a minha cura. Então ela disse, pela fé, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei, eu serei curada. Todas as vezes que você pensar em algo que está limitado a você, você diz, se tão somente eu tocar, eu vou ser curado, eu vou ser curada, eu vou alcançar o meu milagre. Veja bem, para quem conhece a história dessa mulher, a Bíblia diz que ela foi com muito esforço e tocou na orla das vestimentas de Jesus. E quando ela tocou, Jesus deu um grito, da seguinte forma, quem me tocou? Todos conhecem essa passagem, mas é linda, é rica essa passagem. De alguém que moveu os céus em favor a ela pela fé, de alguém que moveu um sobrenatural pela fé, de alguém que foi ousada, de alguém que acreditou, de alguém que não viu a sua impossibilidade, mas viu a possibilidade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca Jesus, dá aquele grito, quem me tocou? E Pedro, mas mestre, todos te tocam, há uma multidão de pessoas que te tocam, porque aonde Jesus ia, havia com ele multidões. E quando Pedro fala isso para ele, ele diz, não, quem me tocou
tocou com fé. Porque de mim saiu o sobrenatural, de mim saiu virtude, de mim saiu algo que não é todo mundo que consegue tirar. Não é todo mundo que consegue tirar essa virtude que saiu de mim. Alguém tocou em mim diferente. Alguém tocou em mim diferente. Se você quiser alcançar algo de Deus, você tem que tocar em Deus diferente. Você tem que tocar em Deus com fé. Se você quer alcançar o teu milagre, você precisa entender que há uma diferença em tocar simplesmente e tocar com fé. Foi o que aconteceu ali. Porque Pedro disse, mas mestre, todos te tocam, a multidão te toca. Não, quem tocou, tocou com fé. E eu e você precisamos entender que o milagre está à disposição minha e tua. O milagre não depende de Deus, porque Ele já disponibilizou a nós. Depende de mim, depende de você. E que se Jesus Cristo, como diz em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sim, Ele é. E quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda pela fé, meus irmãos. Tudo muda pela fé. Lembra quando Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, que vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos o dom da fé. A partir do momento que Jesus fez um milagre em nossa vida, o milagre da salvação, que é o primeiro milagre, o milagre da salvação, então entrou em nós também a fé, porque se não fosse pela fé, Jesus não teria como entrar em nossas vidas, não teria como trazer esta salvação, nós não teríamos como ter essa salvação em nossas vidas. E quando Jesus entrou, Ele trouxe o quê? O dom da fé. Diga assim comigo, eu tenho o dom da fé. Agora vamos começar a ler a Bíblia aqui. Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículo de 2, aliás, versículo 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Essa passagem é muito rica. A Bíblia diz aqui, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, Jesus, soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, anunciavam-lhe a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que disse este assim, blasfemas? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes, levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem
na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico. Aí te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Amados, aqui nós vemos uma história de 4 homens, que pela sua fé, pela fé deles, levou um homem até a presença de Jesus para que pudesse mudar a sua vida, para que pudesse mudar a sua história. Era um homem que estava limitado a uma cama, a Bíblia não diz quanto tempo, mas era um homem que estava limitado na sua condição física, um paralítico, e estava numa cama, impossibilitado de viver uma vida normal, de ter família, de ter esposa, de ter filhos, uma pessoa que estava verdadeiramente limitada nas suas condições. E é interessante que quando esses homens sabem que Jesus estava reunido em uma casa, e todas as vezes que Jesus se reunia em uma casa, ele estava ensinando a palavra do Pai, esses homens foram até aquele lugar. Eu quero dizer que nós, como homens, somos limitados, mas a fé que há em nós, não há limite. Eu vou repetir para você, eu quero dizer que nós, como homens, somos limitados, mas a fé que há em nós, não tem limite. E se você carrega esta fé, você tem poder de transformar a sua vida. Circunstâncias, situações, pela fé. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E qual poder que em nós opera? O poder da fé. Em nós opera o poder da fé, amados. Há um tempo atrás, eu estava com um casal, e esse casal não podia ter filho. Ela estava limitado no seu aparelho reprodutor, em ter uma criança, em gerar uma criança. E ela queria tanto gerar essa criança, e eu fui fazer uma visita, eu disse, você crê que Deus pode mudar? Você crê que Deus pode te dar um filho? Eu peguei a mão do seu esposo, coloquei na barriga dela, eu falei, ela vai gerar uma criança em nome de Jesus. Você crê? Falei para o esposo. Falei para a mãe, para a futura mãe, você crê? Hoje a criança deve estar com uns 10 anos por aí, faz um tempinho já, ou um pouco mais. E Deus fez o milagre, porque eu entendi que pela fé eu poderia ajudá-los naquele limite. Poderia declarar que Deus era um Deus que poderia mudar aquela história, ao qual mudou aquela situação, de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diga assim comigo, o poder que em mim opera, o poder que em mim opera, é o poder da fé. Eu quero nessa noite, amados, dar algumas dicas para você que quer superar os limites. Quantos têm aqui sonhos? Todos têm sonhos, né? De ver algo na sua vida acontecer, algo ser transformado, cura, né? Conversão de familiares, um emprego melhor, né?
Mas eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Eu quero ensinar aquilo que esses homens fizeram. Nós lemos aqui a passagem da atitude desses homens que mudaram tanto a vida deles, como a vida deste paralítico. A Bíblia diz ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Então a primeira coisa que eu entendo e que eu entendi na atitude desses homens é que eles não olharam a circunstância que depararam no primeiro instante ali. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele chegou naquela casa, havia na verdade, multidão de pessoas ali ao redor dele, ao redor daquela casa, dentro daquela casa, que impossibilitava aqueles homens chegarem até Jesus pela frente da casa, pela porta da casa. Eu preciso, você precisa, nós precisamos não ter vista no problema, não olhar para o problema. Quando nós colocamos os olhos no problema, nós perdemos a fé. Nós perdemos a certeza que Deus pode mudar, pode fazer. Porque as circunstâncias, muitas vezes, que nós olhamos, parece não ter jeito. Parece não ter solução. Parece que não vai mudar, mas os nossos olhos não podem estar firmados ou olhando para as circunstâncias. Nós não podemos olhar por aquilo que nós estamos vendo, para aquilo que nós estamos enxergando. E a Bíblia é bem clara quando ela diz aqui em 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista, não por aquilo que nós estamos vendo. Eu tenho um testemunho aqui da minha casa. Eu não vou contar alguns aqui não, que me falaram, não vai contar aquele testemunho que nós... né? É do Passat, o testemunho do Passat. Todo mundo aqui conhece o testemunho do Passat, né? Já? Então eu vou contar outro, tá? Vou contar outro testemunho. Da minha casa. Da minha casa. O que aconteceu? Eu pagava aluguel por muitos anos. Paguei, na verdade, aluguel por muitos anos. E todas as vezes que eu orava para minha casa, eu orava assim, Senhor, obrigado pela casa que o Senhor já tem me dado. Senhor, obrigado pela casa que o Senhor já tem me dado. Sabe a fé que diz em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê? E todos os dias que eu ia orar, eu dizia assim, Deus, obrigado pela casa que o Senhor já tem me dado. Deus, obrigado pelo marido que o Senhor já tem convertido. Deus, obrigado pela filha que o Senhor tem convertida. Deus, obrigado pela cura das minhas enfermidades. Deus, obrigado. Isso é fé. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer e agradecer. O problema é que nós olhamos para o problema. O problema é que nós olhamos para as circunstâncias. O problema é que nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos. Agora, como aqueles homens se comportaram, levando aquele paralítico, quando eles olharam para aquela situação em frente da casa que Jesus estava dentro dela, cheio de gente, a multidão, eles olharam assim e falaram, não dá não. Será que eles fizeram isso? É impossível nós entrarmos. É muita gente, não tem como passar com esse homem, esse peso, não tem como chegar até aquele lugar onde Jesus está, entrar por aquela porta, não tem como. Será que eles fizeram isso? Não.
Eles olharam, falaram, não, nós vamos, de um jeito ou de outro, nós vamos chegar até Jesus. Porque nós estamos crendo que Jesus vai mudar a história desse homem. Nós vamos vencer esse limite que nos impede a chegar até Jesus pela porta. Nós vamos vencer essas circunstâncias que estão nos impedindo nós chegarmos com este homem pela porta e chegar até Jesus para que ele seja curado. Então a primeira coisa, repete comigo, é não olhar para a circunstância. Repete comigo, não posso olhar para as circunstâncias. O problema, eu não posso olhar. Eu estou vendo, mas eu não posso olhar, fixar naquilo. Eu não posso. Porque senão a minha fé, ela não vai dar resultado. Não vai acontecer. Então o que eles fizeram? Eles não olharam. Então eles começaram a conversar um com o outro. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos passar, né, esse limite. Nós vamos vencer esse limite. Essa limitação que chegou até nós. Que nós estamos presenciando. O que eles fizeram? Eles se esforçaram. Por que eu digo que eles se esforçaram? Na verdade, eles pegaram, vamos bolar um outro jeito, pegaram aquele homem, buscaram uma corda, amarraram a corda nos 4 cantos, onde pega a maca, e tiveram uma ideia. Nós vamos por cima do telhado. Nós vamos mudar a estratégia. Não deu aqui? Então nós vamos de outro jeito. Porque vai dar. Porque eu vou alcançar. Porque nós vamos levar. Porque nós vamos chegar até o mestre. Nós vamos fazer a vida desse homem transformada. Através da nossa fé. Então eles buscaram o quê? Um esforço a mais. A Bíblia diz, né, Jesus dizendo ali em João 11:40, disse-lhe Jesus, não te hei te dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu não digo a você, eu estou dizendo a você, se você crer, você vai ver o sobrenatural. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nós fizemos um evangelismo um dia, lá na Morada do Sol, e de repente chega uma mulher de cadeira de roda, bem limitada na sua condição física. E trouxeram aquela mulher, e o povo estava orando ali, né? Uns orando pelo pessoal que estava ali, que foram no evangelismo. E quando eu vi a mulher chegar, eu disse, Deus, eu quero declarar um milagre na vida dessa pessoa. E quando ela veio, eu pedi para 2 pessoas segurar nas costas dela e levantar ela. Eu disse para ela, você crê que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode te tirar dessa situação? E nós temos a filmagem até hoje daquilo que Deus fez quando tem alguém que opera na fé, que não olha para as circunstâncias, que não olha para aquilo que é limitado no ser humano, mas naquilo que é ilimitado a Deus. E quando eu levanto ela, com muita dificuldade, eu começo a pegar nas mãozinhas dela, meio tortinha, e começo a andar, em nome de Jesus, ser curada em nome de Jesus, ser curada em nome de Jesus. E eu comecei, né, junto com os outros irmãos, lógico, e nós começamos a andar, dar uns passos mais rápidos, e ela vem comigo, Deus está te curando, daqui a pouco nós estávamos correndo em volta da quadra.
Um tempo atrás, eu fui fazer uma visita, tinha um senhor que estava com câncer na próstata. O pai da Dilmar, pai da Silvana, marido da irmã Lázara, já faleceu, foi para a glória. E quando eu cheguei, os pés tudo inchado. Já fazia algum tempo que ele estava acamado, pelo menos uma semana e pouco, que não conseguia nem ir para o banheiro. Não conseguia nem fazer xixi. E nós começamos a orar ali, peguei o óleo, lambuzei as pernas dele, declaramos a cura. Num instante, e foi rápido, ele deu um levante da cama, e deu um pulo da cama, e se afirmou. E começou a andar naquela casa. Amados, se é uma coisa que Deus nos deixou, foi o poder da fé para operar nos milagres. Nós não podemos fazer disso algo para se promover, não é isso. Mas nós temos que entender que nós temos esse poder liberado de Deus a nós. Quando nós estávamos na Maria Quitéria, muitos aqui que estavam lá, viam coisas acontecerem. Cura de câncer, cura da esterilidade. Muitos presenciaram. Só que nós estávamos ali da meia-noite às 6, toda sexta, todo sábado, orando naquele lugar. Buscávamos pela fé, a oração, transformação de vidas. E Deus fez muitas coisas naquele lugar. Eu quero te dar um recado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então eu tenho que me esforçar. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam-se dele. O reino sobrenatural, o poder de Deus, o domínio do Senhor sobre nós, sobre a igreja, a autoridade é buscado por esforço. O esforço da fé, o esforço da oração, o esforço do jejum, o esforço da santidade. Aí nós vamos ver Deus fazer milagres. Amém, amados? Então os 4 fizeram o quê? Amarraram numa corda aquela maca e se esforçaram chegar até o telhado para puxar aquele homem, para levantar aquele homem sobre o telhado. A terceira coisa aqui é acreditar que o impossível possa ser possível. Eu preciso. Sem fé eu não movo as mãos de Deus. Sem a fé eu não movo o sobrenatural. Sem a fé eu não vejo algo acontecer daquilo que é impossível para mim e que é possível para Deus. Agora, pela fé se torna possível para mim. Porque Deus é o Deus do impossível, sim ou não? Amém? Marcos capítulo 9, versículo 23 diz assim: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O problema nosso é que nós ficamos olhando a circunstância. O problema nosso é que nós ficamos olhando as coisas, o que está diante dos nossos olhos, sabendo que nós não vivemos por vista. Então eles fizeram o quê? Acreditaram no impossível, acreditaram que o impossível podia ser possível. Então eles pegaram aquele homem, começaram a levantar pelo telhado. Talvez alguns olharam para ele assim: imagine, vocês estão loucos, como que vocês vão levantar esse homem e vai colocar em cima desse telhado? Nós não sabemos qual era a estrutura daquelas casas, né? Das casas antigamente. Mas será que era uma estrutura como essa? Eu acredito que não, pastor Deli. Acredito que não, pastor Charles. Eu acredito que era uma casa
que não havia uma estrutura ao ponto de suportar. Mas eles não estavam olhando para aquilo que muitos disseram para eles. Vocês estão loucos? Como que vocês vão levantar esta pessoa? É pesado, depois vocês vão ter que pôr em cima do telhado, vocês vão cair para baixo, com o homem, com o telhado e tudo. Não, eles não olharam, eles não ficaram ouvindo essas conversas. E eles passaram a olhar para o possível de Deus, o possível que eles poderiam alcançar. Diga assim comigo: eu preciso acreditar no possível de Deus em minha vida. É o poder da fé. A fé tem caminhos. A fé tem caminhos. Não é algo só de pensar. Estou pensando, agora eu tenho fé. A minha mente está aqui, na fé. Não. Nós temos que ter atitudes. Olha o que em Hebreus 11:11 diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora do tempo, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Outra coisa é não se desesperar com o tempo, amados. É não se desesperar com o tempo. E o maior problema de o maior problema nosso é se preocupar com o tempo. É se preocupar com o tempo. Mas não aconteceu ainda. Quando vai acontecer? O meu tempo não é o tempo de Deus. Eu preciso crer e caminhar pela fé. O tempo é o tempo de Deus, vai acontecer. Se eu ficar preocupado no tempo, quando vai, que hora que vai, eu já vou entrar na ansiedade, no desespero e vou perdendo a fé nisso. E a maior dificuldade daqueles que andam pela fé é saber esperar o tempo. Isso é a maior dificuldade que nós temos. Você acha que aqueles homens foram rápidos naquilo? Será que eles não tiveram uma estratégia? Pensaram, como que nós vamos? Por aqui? Não, por aqui não dá. Não, vamos para o outro lado? Não, também não deu. Espera aí, vamos medir aqui. Eles tiveram tempo. Não foi? Porque a multidão estava rodeando toda a casa, ao redor de toda a casa. E o tempo é algo que nós precisamos aprender a esperar. A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. Aí tem o tempo. Eu preciso esperar. Se não aconteceu, vai acontecer. Eu só não posso entrar no desespero. Quantos estão entendendo? E se Sara já, passado o tempo de ter, acreditou que poderia ter, mesmo passado o tempo de ser mãe, ela não ficou olhando no tempo, nas circunstâncias dela, fisicamente falando. Meu irmão, eu preciso entender que a fé tem os seus caminhos. O pastor Charles pregou aqui, a semana passada, os caminhos da fé. A fé tem os seus caminhos. A fé tem os seus posicionamentos. Ok? Amém? Outra coisa, sabe o que esses homens fizeram? Tiraram a admiração de Jesus. Jesus admirou a fé deles. Porque Jesus viu o esforço, a dedicação
o que eles fizeram para chegar até ele com esse homem. Jesus admirou da fé deles, porque viu quão tamanho foi o esforço que eles fizeram para chegar àquele homem diante de Jesus. E em Marcos capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. E que isso depois resultou na cura deste homem. Então, na verdade, eu preciso ter fé. Se o meu marido não crê, eu preciso ter fé. Se o meu filho não crê, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé que ele vai mudar. Eu preciso ter fé. A Bíblia diz que Jesus se admirou pela fé desses 4 homens. Vendo a fé deles, curou o homem, que talvez nem tinha fé, porque senão Jesus falaria da fé do próprio homem. Nem tinha fé, acho que nem tinha condições de nada ali, né? Deveria ser um homem bem debilitado, impossibilitado nas suas condições físicas. Então, se eu creio, Deus faz. Se eu creio que Deus vai fazer na vida de alguém, Ele vai fazer. Se eu creio que Deus vai transformar a vida de alguém, Ele vai transformar. E eu e você precisamos entender que a fé que Deus procura é uma fé que tira admiração. Que Ele possa ver que nem o centurião. Lembra do centurião? Que quando ele pede para curar o seu servo, Jesus diz: calma, eu já estou indo. E ele fala: não, Jesus, não precisa ir não. Diz uma palavra daí, o meu servo será curado. Pode dizer daí mesmo. Aí ele começa a dizer para Jesus: sabe por que, Jesus? Eu creio na tua autoridade, porque eu também sou um homem de autoridade. Quando eu peço aos meus soldados, vêm, eles vêm. Quando eu falo para eles, vão, eles vão. Jesus se admirou, porque Jesus enxergou nele um homem que entendia o poder da autoridade. E o poder que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha para alcançar dali mesmo o seu servo. E quando ele disse isso para Jesus, não precisa ir até a minha casa. Eu até não sou digno que você vá até a minha casa, mas diz uma palavra daí, meu servo sarará. E foi isso que aconteceu. Ore, ore, com fé, ore com certeza, ore acreditando, persevere, não olhe para o tempo, não olhe para a circunstância, não olhe para os problemas, não olhe. A fé que está em você é o dom de Deus. A fé que está em você é o dom de Deus. E a fé que supera os limites, ela precisa estar acompanhada também de perseverança, confiança, paciência e esperança. A fé que eu preciso ter é a fé que precisa estar acompanhado de perseverança, confiança, paciência e esperança. E você é um vencedor. Eu sou um vencedor.
Nós somos vencedores como a igreja do Senhor, amados. Eu só preciso andar no caminho da fé. E o caminho da fé tem oração, o caminho da fé tem santificação, o caminho da fé tem consagração, o caminho da fé tem esses requisitos também, para que eu possa ver Deus mover o sobrenatural na minha vida. Cada um de nós temos um testemunho daquilo que Deus fez. E hoje eu estava lá na clínica, porque eu vou toda quinta-feira, Comunidade Cristo Vive tem um trabalho na clínica, e eu sou o pastor responsável de ir lá pregar para eles. E eu estava dando um testemunho da minha vida para eles. Quem fui, da onde eu saí e onde eu estou. Só Deus pode fazer, e cada um de nós temos testemunho do que Deus fez. Cada um de nós conhecemos o que Deus fez. E foi por meio do quê? Da fé, da perseverança, da confiança, da esperança. Graças a Deus, eu agradeço a Deus pelo dom da fé. Você tem fé, eu tenho fé, para mover o sobrenatural. Você só precisa ativar essa fé. Você só precisa deixar de olhar para as circunstâncias. Você só precisa deixar de olhar para o tempo. Você só precisa deixar de olhar para aquilo que os seus olhos não podem estar fixados. E se alguma coisa não aconteceu, Ele sabe por quê. E Ele sabe o tempo certo de acontecer. Talvez Ele está até te forjando para viver mais pela fé ainda. Talvez Ele está te forjando para acreditar mais ainda. Talvez Ele está dando um tempo para você amadurecer a sua fé. Talvez Ele está dando um tempo para você levantar e falar, e crer, e perseverar, e acreditar. Quem entrou aqui nesta noite com uma enfermidade? Levanta as suas mãos. Alguém entrou aqui com enfermidade nessa noite? Todos estão saudáveis? Põe a mão na tua enfermidade agora. Põe a mão. Feche teus olhos. E nós vamos orar. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua enfermidade, Deus sabe. E se você tem alguma outra situação na sua vida, se é problema com o esposo, conversão de esposo, conversão da filha, uma porta aberta do emprego, né? Uma situação de dívida, e eu quero orar nesta noite. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Ser curada, ser curado, em nome de Jesus. Você vai ver o seu esposo na igreja, você vai ver a sua filha na igreja, você vai ver os milagres acontecer, você vai ver as portas abertas, sendo aberta para você, de um emprego, a depressão agora por terra, em nome de Jesus. Dor no coração, ou problema de coração, problema de estômago, problema de gastrite, câncer, em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus eu declaro a cura, em nome de Jesus. Meu irmão, receba. Meu irmão, receba. Minha irmã, receba. Meu irmão, receba. Acredite, crê. Abre os seus olhos pela fé e veja pela fé. Toda dor agora sai em nome de Jesus. Toda enfermidade agora ser, em nome de Jesus, repreendida. Em nome de Jesus, toda doença caia por terra. Em nome de Jesus, ser curada. Em nome de Jesus, e crê no seu milagre. Você vai dar o testemunho a semana que vem de algo que aconteceu nessa oração, em nome de Jesus. E eu quero que você seja ousada e ousado para fazer e para dar esse testemunho em nome de Jesus. Amém? 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 Aplauda o Senhor nessa noite.